Bom dia, amigos! Vamos começar mais uma reflexão de hoje. Hoje, diferente do costume, eu estou sem o fone de ouvido para vocês ouvirem uma música que eu coloquei aqui de fundo. Bom dia, Marco! Bom dia, Marcos! Eu queria que vocês me dissessem se vocês estão ouvindo bem a música de fundo que eu coloquei aqui hoje para nossa reflexão, mas eu tô com receio por conta de ruídos externos, para ver se vocês vão conseguir ouvir. Oi, Isa, bom dia. Comenta aí para mim. Oi, Valéria, bom dia, seja bem-vinda. Comentem se vocês estão ouvindo a música. Tá baixinho, mas dá pra escutar, né, Marcos? É essa a intenção mesmo. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, eu ponho o fone, tá bom? Eu coloquei essa música hoje, gente, porque ontem foi a estreia. Oi, Aloísio! Olha aí, foi a estreia do Aloísio ontem aí no Desafio dos 21 Dias. E ele tá fazendo agora às 5h30, né? Só que eu não tô conseguindo assistir, porque esse horário eu tô trabalhando. Mas aí hoje de manhã ele mandou pra mim, né, a reflexão dele, eu fui assistir. E aí, eu comentei com ele, e aí eu tô querendo compartilhar aqui com vocês, como tem músicas que nos tocam, né, porque ele fez essa reflexão falando sobre Deus, foi a primeira reflexão e maravilhoso tema que ele fez ontem. E de fundo ele colocou Ave Maria, né, e aí logo de manhã a Luísa já me fez chorar. Porque Ave Maria é uma música que me toca muito, muito, muito mesmo. Eu comentei com ele, falei, nossa, Luiz, eu jamais conseguiria colocar essa música de fundo, porque eu não ia conseguir fazer a reflexão, né? E porque me emociona, e toda vez que, assim, gente, emociona, sabe aquelas músicas que te tocam o coração e que você não consegue segurar o choro? É Ave Maria pra mim. E aí eu falei, mas tem uma música que eu gosto muito, que é essa música que eu tô colocando agora de Beethoven, que é uma música que eu amo e que dá pra colocar de fundo aqui na live. Então hoje eu vou colocar essa musiquinha aí pra acalentar aí o coração de vocês logo de manhã. Pra nossa reflexão de hoje. Depois vocês falem, comentem aí se vocês gostaram. A Valéria já falou que ama essa música, né? Valéria, essa é a música que normalmente quando eu entro no centro espírita pra assistir palestra, tem uma amiga nossa lá do centro que toca ela no piano, que é maravilhosa. Então me remete muito a essa questão do estudo, da palestra, do centro espírita e da espiritualidade na minha vida, né? Então vamos lá, vamos começar? Senão, gente, a gente vai passar do horário aqui. Vamos lá. Então vamos começar com o capítulo 30, Orientação Espírita, e olha como tem tudo a ver, né? A música com o tema de hoje. Da reunião pública do dia 27/4. Vou baixar só um pouquinho aqui. Do dia 27/4 de 59, e o Emmanuel faz uma reflexão a respeito da questão 802. Então ele fala o seguinte: declaras-te necessitado de orientação para que te faças melhor ante o Cristo de Deus. Todavia, o Espiritismo, em nos revelando a vida maior, expõe claramente a essência e o plano de nossas obrigações. Todos somos férteis em petições ao Senhor, invocando-lhe auxílio, esquecendo-nos, contudo, de que no campo das necessidades humanas, clama ao Senhor igualmente por nossos braços. Olha que interessante isso, gente. Então aqui ele já vem nos alertar a respeito dos nossos pedidos, o quanto nós pedimos. Olá, Ricardo, bem-vindo. Terapias, bem-vindo. A Melina, bem-vinda, seja muito bem-vinda. Ele já vem aqui fazer uma reflexão de o quanto a gente pede nas nossas orações, né, para Deus. E muitas vezes a gente esquece de que Ele também precisa de ajuda, que nós estamos aqui de alguma forma para também auxiliar. Será que a gente está realmente fazendo esse papel? Beatriz, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Ricardo, bem-vindo. Rilson, meu querido, bom dia, bem-vindo. Será que nós estamos fazendo esse papel que o Senhor nos pediu para quando Ele nos enviou aqui no planeta Terra,
para a gente abrir nossos braços, né, na caridade. Quando Jesus fala do amor e da caridade, será que nós estamos exercendo essa caridade? Então ele fala: não peças assim a outrem, para que te emprestes os ouvidos. Ouçamos o apelo da esfera superior, que nos pede melhoria para que o mundo melhore. Quantos de nós não temos essa paciência para ouvir o outro, né? E quando muitas vezes as pessoas vêm nos procurar pedindo esse ouvido amigo, né? Essa escuta ativa. Eu falei a respeito disso, né? Quando eu fiz uma palestra esse final de semana falando sobre o idoso, né? A necessidade que nós temos de cuidar desse idoso que está no nosso lar, essas pessoas que nos são confiadas. E muitas vezes a gente não tem essa paciência de ouvir. Quantos de nós voltam do trabalho muitas vezes e aí tem alguém que está em casa que muitas vezes não tem esse tempo para conversar, para desabafar, para contar como é que foi seu dia, e quando a gente chega em casa a gente não tem paciência de ouvir. Então quando Jesus, né, quando Deus pede para que a gente faça esse trabalho de auxílio, que são esse auxílio que nós pedimos também para Deus, por que nós não fazemos também a nossa parte, o nosso papel? Então, se a gente quer que esse mundo melhore, por que nós não fazemos a nossa parte, né? Começamos pelas nossas ações. Do degrau de conhecimento a que te elevas, descortinarás o vale imenso em que se movem nossos irmãos nos labirintos da experiência. Será que somos só nós que estamos passando por isso? Muitos enlouquecerão de dor sobre a ataúde de um coração, em troca do qual dariam a própria vida. Outros jazem parafusados em catres de sofrimento. Multidões deles mascaram-se de alegria, despedaçados intimamente por lâminas de aflição e remorsos. E outros muitos se alistam a serviço das trevas, arrastando-se espantados na lama taciturna do crime. Então, quantos de nós veem nesses nossos irmãos, né, seguindo por esse caminho, e não damos oportunidade, né, do diálogo, de entender o que está acontecendo, de dar oportunidade de conversar e de falar, e de ouvir o que está acontecendo com essa pessoa que está do outro lado, né? É muito mais fácil a gente criticar, a gente ter preconceito com o que aquela pessoa está passando ou pela situação que ela está se colocando, né? E aí ele traz assim: contemplas as estradas que se entrecruzam na sombra. A quem agoniza no desespero, quem se afoga no vício, quem cambaleia de angústia, quem se requeima, sem perceber no fogo da ambição desmedida, quem transfigura a oração em blasfêmia, e quem mitiga a sede nas próprias lágrimas. Olha só esse quem mitiga a sede nas próprias lágrimas, ou seja, não tem nem alguém que possa ali enxugar as lágrimas dessas pessoas, né? E quantos caem no vício, quantos são criticados, né? Quantas pessoas têm para criticar essas pessoas que estão seguindo por esse caminho, e poucas tentam resgatar essas pessoas. E aquelas que tentam resgatar, ainda assim a gente recrimina. A Luísa colocou aqui: a prece tem 3 objetivos: pedir, louvar e agradecer. Somos mais pedintes do que gratos e necessitamos aprender a agradecer. Exatamente, Aloysio. E aí, olha que importante também essa mensagem de Emmanuel, quando ele diz que nós não precisamos somente pedir, mas auxiliar. Se todos nós fizéssemos esse papel de auxiliar o outro e ver uma pessoa que está precisando e auxiliar, seríamos porta-vozes, né, de Deus. Seríamos essa pessoa que muitas vezes nas orações a gente pede e essa pessoa vem nos auxiliar, né? Quantos de nós já não fizeram isso de pedir e de repente surge alguém que vem nos auxiliar? São os enviados de Deus, né? E se todos nós fizéssemos esse papel, com certeza estaríamos num mundo bem melhor. Então é um pouco disso que Emmanuel quer nos trazer. E aqui não tem como eu não lembrar, gente, da história de Maria de Magdala, né, que era aquela mulher que estava ali, né, entre os patrícios de Roma,
exercendo uma atividade que muitas vezes para ela era o que ela poderia, né, ela achava, né, naquele sentimento que ela tinha de que era o que ela merecia, que era aquilo que minimamente daria condições para ela de sobreviver, né? E quando ela vai encontrar Jesus na casa de Simão Pedro, ele fala para ela, você tem condições, né? E ela desabafa com ele, dizendo que ela quer dar amor, que ela sente essa necessidade de dar amor. Só que ela não tem condições para fazer isso, dado toda a situação que ela se encontra, né? Porque ela se vê ali, né? Naquela condição de se prostituir, né? De não ter os seus familiares que de alguma forma, né, entenderam aquela situação que ela estava e não apoiaram ela e se afastaram. E ali naquele momento ela fala para Jesus, mas eu gostaria, né, de pegar todo esse amor que eu tenho e passar para alguém, mas eu não posso ter filhos. E Jesus fala para ela, você não pode ter filhos, mas você pode ser a mãe dos filhos de outras mães. Olha que profundo, né? E aí, apesar dela estar em toda aquela situação, se não tivesse Jesus naquele momento para passar essa informação para ela, ouvir o que ela estava sentindo, será que ela teria mudado esse caminho? Será que ela teria entendido a mensagem, né, e seguido de uma forma diferente? Quantos de nós não temos a oportunidade de passar essa palavra para pessoas que estão passando por determinadas situações e muitas vezes ouvir essa pessoa, né, trazer ali do coração o que realmente ela está sentindo e a gente deixa passar esse momento, essa oportunidade. E que muitas vezes uma palavra pode fazer a diferença na vida de alguém, né? Então aqui, para mim, Maria de Magdala é um exemplo disso. E a partir do momento que ela entende essa mensagem de Jesus, ela vai auxiliar os irmãos. E aí ela não tem preconceito. Porque ela sabe que o caminho não vai ser fácil, né? E Jesus alerta ela disso, de que o caminho não é fácil. O caminho vai passar por aflições. E pra gente crescer, pra gente se elevar, a gente tem que se rebaixar, né? Que é um pouco do que a gente fez aqui, a reflexão com o Anderson, né? Muitas vezes a gente tem que se rebaixar para se elevar. Então, quando ele falou, você vai por esse caminho, mas saiba que não será um caminho fácil, mas que se você fizer isso, você tem, né, o seu lugar, sua sintonia direta com Deus, e ela abraça essa causa, que ela vai cuidar ali dos leprosos, ela abdica, né, de certos preconceitos que mesmo ela tinha, né? Então ela abraça, ela beija os leprosos, ela cuida deles como se fossem filhos, né? Ela virou a mãe dessas pessoas, né? Com esse sentimento de amor e de caridade, sem preconceito. E aí quando ele fala assim, ó, desce do pedestal em que te levantas, estende-lhes mãos amigas. Quem sabe? É possível que semelhantes companheiros de luta estejam contigo, entre as paredes da própria casa. E aqui me recordo também o ponto que ela, no momento que ela falei agora, né, vou fazer esse trabalho. Quantos não auxiliaram ela, inclusive os apóstolos, né, quando ela fala, eu vou junto com vocês, e eles não aceitam ela no meio deles. E ainda assim, ela foi tão tocada pelas palavras de Jesus, que ela faz o trabalho sozinha. E quantos de nós ficam esperando, né, alguém nos apoiar, alguém nos dar as mãos para poder fazer um trabalho como esse? Será que a gente precisa esperar? Ter apoio, ter auxílio? Envolvidos no nevoeiro da ilusão e da ignorância, rogam-te socorro na cartilha do exemplo, para que se libertem dos desajustes a que se escravizam. Então aqui, quando ela vai encontrar os leprosos, né? E eles falam, cadê Jesus? Onde está Jesus? E Jesus já não estava ali entre eles. Ela não perde a oportunidade. Então, o que ela faz? Ela fala, ele não está mais aqui entre nós, mas ele passou, ele deu um recado. E aí ela começa a divulgação do Evangelho de Jesus. Você vê que ela não perde essa oportunidade das pessoas que cruzaram o caminho dela,
que estavam muitas vezes ali naquele caminho das sombras, né? E ela aproveita essa oportunidade para auxiliar esses irmãos e fazer realmente a diferença na vida deles. Não te queixes, nem te revoltes, não te censures, nem firas. Ampara-os a todos, como e quanto puderes. Não importa que pertença a outros lares, outros credos, outras raças ou outras bandeiras. A caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. E quantos de nós, né, a gente recrimina? Muitas vezes a gente fala, essas pessoas que vêm de outros países aqui pro Brasil, o que elas estão fazendo aqui, né? E a gente não se põe no lugar desse irmão. Quantas pessoas estão passando muita dificuldade, se a gente tivesse esse olhar mais caridoso, a gente conseguiria fazer diferença na vida dessas pessoas. Quando a gente fala aqui de outros credos, outras raças, outras religiões, né? Quantos de nós aqui temos essa discriminação para outras religiões? Se nós nos abraçássemos como irmãos, assim como Deus trouxe, né? Que a caridade, filha de Deus, não tem ponto de vista. Precisamos relembrar sempre disso, né? Recorda que o Senhor cada dia te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor no momento justo. Como a espiritualidade nos auxilia nisso, né? De nos direcionar para o caminho certo, a cruzar com pessoas que precisam do nosso auxílio. E muitas vezes a gente deixa essa oportunidade passar. Desse modo, não solicites ao irmão do caminho que te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Ou seja, não passe orientação para o que a outra pessoa deve fazer, né? Muitas vezes é você que precisa agir, é você que precisa trabalhar, e não esse irmão. Ricardo colocou aqui, fazer o bem pelo bem. Exatamente, Ricardo, é isso aí. O Wilson colocou Religião dos Espíritos, é o livro. Isso, Mariana, é Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, psicografia de Emmanuel. Recorda que o Senhor cada dia te situa a presença no lugar certo, onde possa servir mais e melhor no momento justo. Desse modo, não solicites o irmão do caminho que te trace roteiro às atividades, porque o próximo está vinculado a problemas que desconheces. Lembra-te que somos chamados a ajudar e sublimar hoje e sempre, e de que, se está anotado entre os homens pela feição que aparentas perante a verdade, serás conhecido pelo que és. Então, aqui ele fala o seguinte, né? Ele relembra a gente aqui que não é o que eu aparento que é a minha verdade, né? Que é a minha realidade. Muitas vezes o que a gente aparenta não é a verdadeira verdade, não é aquilo que está ali no nosso coração, né? Então, perante a verdade é que a gente vai ser avaliado. Perante a verdade é que a gente vai ser reconhecido. Empenha-te, pois, em merecer a aprovação de tua consciência pelo bem que praticas e pela justiça que faças, pela paz que te entesoures e pela tarefa que realizes. Porquanto, se tem devotas ao serviço da perfeição em ti mesmo, perceberás, no que tange ao aprimoramento dos outros, que seja onde for e com quem for, a bondade de Deus fará sempre o resto. Então é isso, né, gente? Ele puxa aqui a gente para a responsabilidade, né? Responsabilidade das nossas ações. Então não adianta a gente ficar querendo terceirizar essa responsabilidade. Essa responsabilidade está em nós. Então vamos prestar atenção a essas pessoas que cruzam o nosso caminho. Vamos muitas vezes ouvir mais. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, então a gente precisa ouvir mais. E falar menos, e observar, né? E ouvir o que as pessoas têm para trazer pra gente. Quanto aprendizado a gente recebe também nessa de ouvir, né? A gente acha que a gente está ajudando, quando a gente está ouvindo, a gente está recebendo. A gente muda muito a nossa postura quando a gente começa a perceber que muitas vezes o nosso problema é tão pequeno comparado com o problema do outro, né? E que de alguma forma a gente pode auxiliar, a gente pode
conectar pessoas, né, para conseguir ajudar essa outra pessoa. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho, mas a gente conhece alguém que pode ajudar, né? Então é isso, é ter esse olhar caridoso, esse ouvido amigo, e não terceirize a responsabilidade. Puxa essa responsabilidade para você. Se essa pessoa cruzou o seu caminho, é porque você tem ação efetiva para fazer diferença na vida dela. Faça a sua parte. Seja o protagonista. Eu gosto muito dessa palavra, protagonista, né? Que por muitas vezes a gente reclama da nossa vida, reclama dos nossos problemas, reclama do cenário atual, e a gente esquece que nós podemos fazer a diferença nesse cenário, né? Que nós podemos ser o protagonista. E o protagonista é aquela pessoa que age, não fica só observando e reclamando. A gente tem esse costume só de reclamar. E o que eu posso fazer de diferente? Se Maria de Magdala esperasse o apoio dos apóstolos, ela não teria feito o trabalho que ela fez de divulgação do evangelho, ela não teria auxiliado os leprosos e ela não teria rebaixado ao nível que ela rebaixou, naquela condição que ela tinha, né? E ela pegou a lepra e ela desencarnou assim. Mas no momento que ela desencarnou, quem estava do lado dela? Jesus. Relembrando que ela não estava desamparada, que ela foi, né, um braço, um auxiliar de Jesus direto. Então é exatamente isso que a gente precisa pensar. Então, se ela não tivesse feito sozinha, se ela não tivesse entendido o recado de Jesus, que é o que acontece muito com a gente fica muito na teoria e não faz na prática, não pega esse conhecimento todo que a gente adquire aqui na doutrina espírita e até mesmo nos ensinamentos de Jesus e não tira da teoria para praticar, para colocar em ação. Então ela não teria feito esse trabalho, né? E até hoje tem muitas pessoas que julgam, né, Maria de Magdala, não a reconhecem como apóstola de Jesus. O Jorge colocou aqui assim, ó, ontem no home office o Alberto apresentou o tema. Meu amado obsessor. Olha lá, muito interessante pra gente refletir. Jorge, eu não vi, vou assistir. O Alberto é uma gracinha, né? Eu vou assistir, não vi. Exatamente, é isso, gente. A gente precisa refletir sobre as nossas ações e não ficar esperando para que os outros venham nos auxiliar, né? Será que não é a gente que precisa começar a auxiliar e aí, auxiliando, a gente será auxiliado? É um pouco disso, né? Então, queria fechar essa reflexão de hoje, profunda essa reflexão, né? Com essa musiquinha de fundo. Gente, eu fiquei até emocionada aqui, não sei se vocês perceberam, mas a voz dá até uma embargada aqui na hora de falar. O que vocês acharam dessa reflexão? Comentem aí. Quantos de nós, né, ainda precisamos tirar aí do papel essas nossas ideias, as nossas intenções, já eu quero fazer algo diferente, eu quero auxiliar de alguma forma. Eu queria comentar com vocês que isso me fez refletir muito a respeito desse trabalho que eu ando fazendo aqui, né, nas redes sociais. E muitas vezes se a gente for ficar esperando, né, alguém nos apoiar para fazer esse trabalho, né? Ah, eu vou criar um Instagram, mas quem que vai me ajudar a promover conteúdo, né? Como é que eu vou ter conteúdo todo dia? A gente se preocupa muito com isso, né? Será que vai dar jeito? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir fazer uma reflexão todo dia de manhã, 8 horas da manhã? Será que vai ter conteúdo para publicar, né, todo dia? Será que eu vou ter convite para fazer live? Será que eu vou conseguir convidar pessoas para fazer live comigo? Muitas vezes a gente se vê nessa situação e a gente deixa de fazer, né? Mas é tão interessante quando a gente se propõe a fazer, mesmo que sozinha, como no meu caso, né? Que eu cuido aqui dos canais tudo sozinha. Uma espiritualidade nos auxilia, né? E aí a gente vai se conectando a pessoas. Tem tanta gente bacana aí que me acompanha. Tanta gente legal aqui que de alguma forma me auxilia nesse trabalho, manda conteúdo aí pra mim, pra me ajudar também. Eu consigo compartilhar conteúdos com as pessoas que também estão fazendo esse trabalho.
E um vai ajudando o outro, né? O Aloysio, maravilhoso, aí me ajudou várias vezes, me colocou lá no home office espírita, né, Aloysio? Então é isso, é um ajudando o outro, né? E quando a gente vê que um tá com dificuldade, um tá precisando de ajuda para determinada live, um vai ajudando o outro. Quando você vê, você já fez uma corrente aí do bem. Com várias pessoas, um auxiliando o outro. Então não desistam, se vocês têm uma vontade de fazer algum trabalho em prol do bem, para auxiliar o próximo, e tá se vendo aí sozinho, igual Maria de Magdala, que não tinha o apoio de certas pessoas para poder concluir, iniciar esse trabalho, comece sozinho. Mesmo que você tenha dificuldade no início, como a gente sabe que a gente tem, né? Muitas vezes a gente se propõe a fazer num horário, aí surge N compromissos que nos atrapalham, que não nos, né? A gente tenta organizar num determinado horário uma live, e aí surge um compromisso bem naquele horário da live, muda para outro horário, né? Vai adequando os horários, mas a gente sempre mantém aí, né, esse compromisso de fazer esse trabalho para o bem. Então dê o primeiro passo, que você vai ver que a espiritualidade nos auxilia, nos ampara aí para que essa divulgação e essa propagação do bem vai só se multiplicando, né? E a gente tem aí essas lamparinas que estão aí de manhã comigo, trazendo luz pro meu dia, e quem ganha sou eu no final, né? Eu ganho com essa amizade de vocês, eu ganho com o aprendizado que eu tenho aqui com os comentários que vocês trazem pra gente, eu ganho com as mensagens que vocês mandam pra mim no privado, contando as histórias de vida de vocês, o quanto uma mensagem, né, tocou o coração e você passou isso pro seu filho. Quantas pessoas me mandam mensagem no privado e eu falo, nossa, que legal. Então tá sendo efetivo, né, esse trabalho que a gente tá fazendo. Então é isso, cada um faça o seu pedacinho para que a gente consiga, de forma geral, melhorar o mundo que nós estamos vivendo. Gente, beijo grande. Aloysio lembrando aí dos horários das lives, né? Espírito Deon 8h30, Aprendizes às 9h. E aqui o Aloysio colocou, somos todos aprendizes, exatamente, Aloysio, um aprendendo com o outro, né? Um trocando com o outro, e a gente sempre vai se fortalecendo, né? Cada vez mais para continuar esse trabalho aí de divulgação. Gente, beijo grande, até amanhã. E amanhã eu tenho novidades, mas eu só conto amanhã pra vocês, que a gente vai ter live quarta-feira. Vou deixar aqui, ó, só, né, de curiosidade, amanhã teremos live. Amanhã tem participações, aí depois eu comento com vocês. Amanhã eu conto pra vocês não deixarem de perder aí o horário, tá bom? Fiquem atentos aí no canal, gente. Beijo grande, bom dia pra todos.